Mas lembrando que a igreja evangélica protestante, ela é da linha do pensamento que acreditamos que a igreja vai subir, vai ser arrebatada antes do período de grande tribulação. Então, antes da grande tribulação, nós lemos aqui Apocalipse 6, do verso 1 até ao verso 8. Quem não percebeu, nós lemos sobre a abertura dos 4 selos. E nós vimos que na abertura dos 4 selos, são 7 selos, mas já nos 4 selos nós percebemos que vai acontecer mortes, vai acontecer guerras, vai acontecer fome, vai ter uma grande carestia na terra. E nós vemos aqui não o princípio das dores, mas já as dores propriamente dita, porque os princípios das dores está sendo vivenciada já hoje. Nós estamos vivendo o princípio das dores, é nação contra nação, é guerra, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos já esfriou. Então esse é o princípio das dores, é o amor que esfriou, as pessoas que não têm mais empatia uma pela outra, as pessoas que, diferentemente de antigamente, as pessoas não se cumprimentam mais, as pessoas não ajudam mais, as pessoas não dão mais importância para o problema do outro, não dão mais importância para a necessidade do seu próximo, não está nem aí. Passa pela rua por uma pessoa, às vezes é até conhecida, mas parece que está passando por uma parede. Então as pessoas perderam a empatia, a simpatia, perderam o amor para com o seu próximo. As pessoas hoje estão endurecidas, os corações estão duros, as pessoas estão em coração perverso. E nós observamos que quanto mais nova a geração, quanto mais jovem, quanto mais gerações vem, mais tende do amor, infelizmente, do amor se esfriar cada vez mais. Filhos que não respeitam os pais, muitas vezes os pais são violentos demais com os filhos, pai contra a esposa, marido contra a esposa, e muitas coisas vêm acontecendo, muitas mortes, muitos homicídios, muitas coisas vêm acontecendo. Pastor, mas sempre teve homicídio, desde Caim matou Abel, sim, está certo. Mas sabe o que é que mais, eu creio que mais dói no coração de Deus e no coração das pessoas que são mais sensíveis? É a falta de, como eu já disse, a falta de empatia de um pelo outro. O tratar o próximo como se não fosse nada. Até parece que um animal de estimação tem mais valor que o ser humano. Não é errado você valorizar um animal de estimação. Não é errado você querer dar do bom e do melhor para o seu animalzinho de estimação. Mas o que é errado é valorizar o animal de estimação e não valorizar ao homem que foi criado à semelhança e à imagem de Deus. As pessoas, algumas ainda têm empatia quando vê um animal abandonado na rua, mas não têm empatia quando vê um ser humano abandonado na rua. E isso é essa parte da história que mais caracteriza o princípio das dores e o princípio dos finais dos tempos. É essa dureza de coração do ser humano. É essa falta de amor. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Isso foi dito aproximadamente 2000 anos atrás. Que no fim dos tempos seriam assim. Então é o pecado que se multiplica, a iniquidade. O que é a iniquidade? Qual a diferença da iniquidade para o pecado? Porque o pecado é você transgredir uma lei de Deus. Você pecou, você mentiu, você transgrediu uma lei de Deus. Porque está escrito na Bíblia, não mentirás. Você roubou, você transgrediu uma lei de Deus. Porque está escrito na Bíblia, não roubarás. Você adulterou,
você transgrediu uma lei de Deus, porque está escrito: não adulterarás, e assim por diante. E toda transgressão, toda vez que nós transgredimos a lei de Deus, então nós pecamos contra Deus. Pecamos contra Deus. Já a iniquidade é a maldade enraizada. Porque às vezes a pessoa pecou, errou. Tem que se arrepender para que seja dado o perdão de Deus. Mas a iniquidade é uma maldade enraizada que a pessoa não consegue se libertar. É uma dureza de coração. A iniquidade, ela está mais voltada para uma característica, uma personalidade interior da pessoa. É aquela crueldade, aquela frieza de coração. Você sabe, uma pessoa fria, uma pessoa que mata outro dando risada, pessoa que é capaz de... tem gente que é próximo de tu. Ela tem coragem de matar uma pessoa dando gargalhada. Nem parece. Mas o amor dessa pessoa já se esfriou tanto que pode matar uma pessoa do lado dela, mesmo que não faz diferença do que estar matando uma galinha para colocar na panela e cozinhar. As pessoas não ligam mais. O homicídio acontece na porta, na sua calçada. A pessoa é assassinada na sua frente. As pessoas fingem que não estão vendo e continua a vida do jeito que estava. Continua: estou apressado, tenho que ir para o meu trabalho, eu tenho que fazer minhas coisas, estou no meu horário, estou atrasado, estou no meu roteiro. E cada um por si e Deus por todos. Isso é a iniquidade. É a maldade cravada. A maldade, o que é a maldade cravada no coração do ser humano? É o amor congelado. A pior coisa, porque às vezes a pessoa peca, às vezes a pessoa mente, às vezes a pessoa rouba, mas aí ela se arrepende, ela tem um coração mole, ela tem um coração aquebrantado, ela se arrepende. Davi ele pecou, mas ele se arrependeu. Davi pecou e se escreveu o Salmo 51. Saul pecou. O que foi que Saul disse? Eu pequei, mas ainda estou com a coroa. Saul pecou e o espírito saiu dele. Foi que Saul disse: o espírito saiu de mim, mas ainda estou com as vestes reais. Eu pequei, mas ainda estou sentado no trono. Isso é a iniquidade que estava no coração dos Saúls da vida. Mas Davi, quando ele pecou, o que foi que aconteceu? Ele escreveu o Salmo 51. Pequei contra ti, somente pequei. Foi que Davi disse: eu pequei, eu confesso o meu pecado. Ele foi melhor do que Adão, porque Adão colocou culpa na mulher. Mas Davi disse: eu pequei, contra ti pequei. Limpa-me com hisopo e ficarei puro. Devolve-me a alegria da salvação. Mas o mais impactante de Davi foi quando ele disse: pode tirar de mim a coroa, pode tirar de mim as vestes reais, pode tirar de mim o trono, só não tire de mim a presença do teu Espírito. Enquanto Saul disse: eu pequei, mas ainda estou com a coroa. Eu pequei, mas ainda estou com as vestes. Eu pequei, mas ainda estou com o trono. Davi disse: Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei, lava-me, purifica e devolve a alegria da salvação, porque estou triste porque eu pequei. Tira de mim todas as coisas, tira de mim o trono, tira as vestes, tira a coroa, só não tira de mim o teu Espírito Santo. Davi pecou, mas ele era quebrantado de verdade. Mas a iniquidade habitava no coração de Saul, porque para ele não importava se ele tinha entristecido o coração de Deus, não importava se ele tinha ferido o coração de Deus, não importava para ele se ele tinha deixado Deus magoado. Isso para ele não tinha importância. Enquanto ele tivesse com a coroa, com os bens, enquanto ele tivesse assentado no trono, para ele estava tudo ok. Isso é o amor que se esfriou. Isso é a iniquidade do coração do homem. A iniquidade é a pior coisa que tem. É a perversidade. Isso é o princípio das dores. É só o princípio das dores. Tanta crueldade, tanta perversidade.
É somente o princípio. Mas aqui a partir do capítulo 6, nós vemos alguém que era digno de abrir o livro e destravar os selos. Nós vemos aqui a narração bíblica falando de acordo com a visão de João, o que é que ele via, o que acontecia quando cada selo era aberto. Quem está prestando atenção diz amém, glória a Deus. No verso 1 diz: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Existem 2 principais linhas de pensamento teológico a respeito do primeiro selo. Mas a principal linha teológica que nós acreditamos, nós como igreja evangélica, igreja Justiça, nós acreditamos que o cavaleiro do cavalo branco, veja, observe, e olhei e eis que havia um cavalo branco. Cavalo branco tem a ver com, o branco tem a ver com, está ligado à paz. O branco, a paz. Tá certo? E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Né? O arco é alguém que foi dado a ele uma ferramenta, uma arma. E foi-lhe dado uma coroa. E saiu vitorioso para vencer. Porém, nós vemos aqui que tem linha de pensamento teológico que defende que esse aqui era Jesus. Muito bem, cavalo branco, pureza, paz, tem a ver com Jesus sim, mas está dizendo que o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Ou seja, o que estava sentado sobre o cavalo branco, ele tinha uma arma bélica. Mas nós sabemos que Jesus não é aquele que tem uma arma. Jesus é aquele que tem todo o arsenal bélico do mundo. Todo o arsenal bélico do céu, da terra e debaixo da terra pertence a Jesus. E o que estava sentado no cavalo branco, apesar de ser um cavalo branco representar a paz, ele tinha apenas um arco no meio do universo de armas, do arsenal imenso que Jesus tinha. Então, nós defendemos, nós acreditamos que esse cavaleiro não era, porque tem gente que acha que é o anticristo, que é o anticristo. Isso é verdade. E tem linha teológica que acha que esse aqui é Jesus. Só que, como eu já disse, Jesus ele não tem um arco, mas ele tem todo o arsenal bélico do céu, da terra e debaixo da terra. Por isso nós somos da linha de pensamentos que acreditamos que aquele que estava sentado no cavalo branco, a partir do momento que o primeiro selo foi aberto, esse não era Jesus, mas sim o anticristo. Por quê? Porque o anticristo, ele foi dado que ele, através dele viesse uma paz, mas uma falsa paz. Então o cavalo branco representa a paz, mas vai ser uma paz falsa, uma paz temporária, tá certo? Por isso que o cavalo era branco. E diz que ele tinha um arco, ou seja, foi liberado para ele apenas um certo poder. Não foi liberado todo o poder, apenas um arco, então é uma arma. Foi liberado algo, mas não foi liberado tudo. Então nós acreditamos que não é Jesus, esse é o anticristo, porque foi dado ao anticristo poder, mas não foi todo o poder, porque Jesus tem todo o poder. Pois bem, pois acreditamos que na abertura do primeiro selo, a simbologia não é que quando o cordeiro abriu o primeiro selo, nós vamos ver um cavalo branco passando no céu. Um cavalo branco passando em cima dos postes aí, Elivelto. O que está acontecendo? O pessoal tem um cavalo. O pessoal botaram aqui uma postagem aqui no Instagram que tem um cavalo branco passando de rua em rua aí, ó. Assim, na altura de uma raia. Não é isso. Isso é com a Marli, ela faltou de novo hoje, todo domingo ela falta, agora não sei o que é isso. Vou enviar esse vídeo para ela. Aí o que é que acontece? Eu vou enviar essa pregação para ela, ela vai ver essa parte. Aí o que acontece?
O cavalo branco é uma simbologia. Assim como os outros cavalos, são 4 cavalos. É uma simbologia de que quando o cordeiro abrir o selo, algo vai ser liberado para acontecer na terra. E no primeiro selo é o anticristo. Agora nós vamos para o versículo 3, que vai falar do segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, ouviam o segundo animal, dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, agora é vermelho. E ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi dado uma grande espada. O que isso significa? Que quando o cordeiro, aquele que é digno de abrir os selos, ele abriu o selo, Apocalipse 6, ele abriu o selo de número 2, então vai ser liberado sobre a terra um cavaleiro, uma representação simbólica, um cavalo agora de cor vermelha, e o cavaleiro vai ter, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. Pois bem, quando o cordeiro abriu o segundo selo, vai ser concedido que se tire a paz da terra, que uns matem os outros. Isso nos arremata a quê? A uma guerra. Falta de paz, uns matando os outros, guerra. Pois bem, entendemos que quando o cordeiro abriu o segundo selo, vai vir uma representação de um cavalo vermelho e vai começar a guerra. Terceiro selo, a partir do versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer: o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, agora preto, e que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E aqui nós vemos a representação, quando Jesus abrir o terceiro selo, vai vir uma balança. Só que essa balança não vai... É uma balança simbólica, como nós já deu para entender. É uma balança simbólica. O que ela significa? O que é que está dizendo? Eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro. E outras traduções, na tradução mais antiga, vai dizer denário. Quem é que está com uma Bíblia aí aberta? Ninguém. O que é que diz aí em vez de dinheiro? É dinheiro também? Ou se a tradução for mais atualizada, vai ser dinheiro. Mas se for uma atualização um pouco mais antiga, vai dizer denário, tá certo? Por que é que significa denário? Denário significa o salário referente a um dia de trabalho. É uma diária, denário. Por isso que é bom as traduções mais antigas, porque a tradução mais antiga, ela é mais fiel à exegese do termo. Ela é mais fiel ao original. Denário significa a diária de um trabalhador da época. Agora imagine comigo, o cara trabalha o dia todinho para ganhar uma medida de trigo. Aí continuando, o cara trabalha o dia todinho para ganhar uma xícara de trigo. E eu vi, né, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Aí o cara trabalha, ou você trabalha o dia todinho, ou você compra uma medida de trigo, que deve ser uma xícara de trigo, dá para fazer meio bolo mole. Dá nem para fazer meio bolo mole daquele bem aguado, viu? Aquele bem aguado. É porque o meu bolo mole leva de 2 a 3, né, Alex? De 2 a 3 xícaras de trigo. Ou então você compra 3 medidas de cevada. 3 medidas de cevada. Você escolhe. Ou hoje nós vamos comprar trigo, ou hoje nós vamos comprar cevada. O que é que isso nos leva a entender? O que é que vai acontecer quando se abrir o terceiro selo? Que vai haver uma grande carestia na terra. Uma grande escassez. Isso nos arremata a fome, escassez, uma forte crise econômica mundial. Então, o primeiro selo vai vir o quê? Vai ser a
a aparição do anticristo. Só que quando abrir o primeiro selo, muitos não vão entender que é o anticristo, porque vão ser 3 anos e meio de uma falsa paz, por isso que o cavalo é branco. Tem muita gente que vai adorar o anticristo, tem muita gente que vai adorar o anticristo pensando que é de Deus, porque a Bíblia diz que até mesmo muitos dos escolhidos serão enganados. Por isso que a gente tem que ter conhecimento. O reteté é bom, tem ninguém aqui para gostar de reteté mais do que eu. Mas nós temos que ter conhecimento, porque só reteté, quando chegar nessas horas, a pessoa vai ficar enganada, só no reteté, 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 e alguém vai perguntar, tu está entendendo o que é que está acontecendo no mundo? E a pessoa reteté, reteté, reteté. Então, primeiro selo anticristo, segundo selo, estou só recapitulando. Segundo selo vai ser a guerra, e o terceiro selo vai ser uma grande crise econômica mundial. Crise econômica, você vai trabalhar muito e ganhar pouco. E vai ter uma escassez de comida na terra. Vai ter escassez. Os que tiverem dinheiro mesmo, eles vão armazenar comida. Porque vai haver escassez de comida na terra. Tem gente que vai ter dinheiro para comprar e não vai ter onde comprar. Terceiro selo. O quarto selo. E havendo aberto o quarto selo, ouviu a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Acredito que nessa hora o evangelista João já estava: eu não aguento mais. São 7 selos. Depois do terceiro selo, não, tá bom. Aí o anjo dizia assim: o anjo não, o animal dizia assim: agora vem e vê, que representa o anjo. Agora vem e vê. Acredito que João nessa hora de novo não. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com mortandade, com as feras da terra. E nós vemos aqui que o 4º selo está ligado ao que acontecerá no primeiro selo, na abertura do 2º selo e do 3º selo, porque aqui vai ser a própria morte. Vai ser liberado que haja mortes em massa, porque por fome, por guerra, por espada, por carestia, pelas pandemias, pelas doenças e pelas feras da terra. Pastor, mas feras da terra no tempo desse como vai haver muita guerra, dependendo de onde seja a guerra, muitos corpos vão ficar, vai ter sepultamento não. Tem muita gente que o corpo vai cair na rua, no mato, vai cair em cima dos montes, vai cair na beira da praia, e lá vai ficar quem vai comer as bestas feras da terra e as aves do céu, vai servir de alimento. Muitos que vão morrer depois da abertura do 1º, 2º, 3º e 4º selo. Ainda está faltando o 5º, o 6º e o 7º selo, sendo que na abertura do 7º selo também aparece 7 anjos, cada anjo com a trombeta, e vai ser tocado 7 trombetas. E cada trombeta é uma desgraça que acontece na terra, sendo que na 7ª trombeta vai vir as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Então depois das 7 desgraças, dos 7 selos, vai vir as 7 trombetas. E depois das 7 desgraças das 7 trombetas, vai vir as 7 taças da ira de Deus. Olha, que selo, não está falando só selo, já é do jeito que é. Imagina a taça da ira. Mas nós somos a igreja do pré-tribulacionismo. O que é o pré-tribulacionismo? É quem acredita que a igreja vai ser arrebatada antes que isso aqui aconteça. Aqueles que estiverem ligados à igreja vai ser poupado disso.
Por isso que nós temos que ser semelhantes à igreja da Filadélfia. Porque a igreja da Filadélfia é aquela que está escrito no capítulo 3, versículo 10. Olha o que aqui diz, capítulo 3, verso 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então essa é a igreja da Filadélfia. Ou seja, são aqueles que guardam a palavra com paciência. Logo nós entendemos que se para ser arrebatado antes de vir a tribulação, tem que ser aquele que guarda a palavra da paciência. Imaginemos aí pessoas que estão na igreja, mas por qualquer coisa falta 2 cultos por semana, ainda escolhe um culto para vir. Se colocar 3 cultos na semana, vem um, aí faz um zerinho um com o outro, e dependendo, vem um, falta 2, no máximo vem 2 para faltar um. Aí bota 2 cultos na semana, aí se vier na quarta não vem no domingo, se vier no domingo não vem na quarta. Aí quando a pessoa lê a abertura dos 7 selos, a pessoa dá glória a Deus dizendo que é a igreja da Filadélfia. Você não tem nada de Filadélfia, você é Laodiceia. Bota aí, Miqueias, Laodiceia. Laodiceia é a última igreja das cartas às igrejas. E o anjo da igreja, versículo 14, 3:14, o anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morto e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Quem é isso aí? É aquela pessoa que ela nem é quente e ela nem é fria. Ela nem se empolga muito e nem desempolga muito. Para ela tanto faz subir como descer. Para ela tanto faz ir para o culto como faltar o culto. É até melhor não vir, que eu vou ficar em casa e vou ali, vou ajeitar minhas coisas, vou me deitar e vou dormir mais cedo. É o povo da Laodiceia. Aí Jesus disse, Jesus falou para o anjo: anjo, tu diz para o evangelista João, que esse pessoal que é morno, o Senhor, eu vomitarei. Ou seja, vai ficar na grande tribulação. Vai ficar na grande tribulação, aí vai chegar, agora eu vou para o culto, porque estão dizendo que esse homem que apareceu na Hilux branca é o anticristo, agora não vou mais faltar nenhum culto. Aí quando chega aqui a igreja está fechada. Mas por que a igreja está fechada? Alguém vai dizer, subiu, Jesus voltou. Ah, mas eu estou arrependido, agora eu quero ser crente de verdade. Eu não vou ser mais esse crente morno, agora eu vou ser quente. Mas alguém vai dizer, mas subiu. Pastor Renato subiu, a pastora Flávia subiu, os obreiros da igreja de Justiça aí subiu, os membros da igreja de Justiça aí subiu. Aí vão dizer, ai que saudade daquele pastor, o pastor Renato pregava até 10 horas da noite, meu Deus, cadê? Jesus faz ele descer de novo, Jesus. Aquelas lives que ele fazia, ele entrava numa live, não cobrava nem R$1 de ninguém, ele não botava foto de... Peraí, Alex, não botava foto de Pix, não botava foto de Pix, não botava a chave Pix, não cobrava nada, não pedia oferta, não pedia dízimo na live, e o pessoal ainda não entrava na live.
Oh, quem dera Deus mandasse o pastor Renato de volta para fazer aquelas lives da oração do meu dia. Oh, live abençoada. Aí eu não, daqui ninguém, daqui eu não saio, daqui ninguém mentira. Terra. Fui. Vai ser o dia da minha vingança. Espera. Mas somente quem é fiel, que guarda a palavra desta paciência, que vai estar na live lá, só que vai ser lá no céu. Vai estar participando dos cultos, só que vai ser lá no céu. Vai estar participando da oração do meu dia, mas vai ser lá no céu. Vai estar participando do ciclo de oração da sexta-feira, mas vai ser lá no céu. Olha que lá no céu vai ser mais animado, porque a Bíblia diz que só no altar de lá, além de Deus assentado no trono e o Cordeiro do seu lado, tem 24 anciões e tem 4 animais que ficam de dia e de noite dizendo glória, glória, santo, 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 glória. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, aquele que foi morto e que agora vive. Vai ser 24 horas de louvor, de adoração, de corinho de fogo, de pregação, de palavra. Vai ser tremendo. Quem que vai com nós? Quem que vai com nós? Quem que vai quem é que vai com nós? Quem é que vai sair quem é que vai ser poupado da grande tribulação? Deixa eu ver. Cadê a juventude que vai subir com a gente? Cadê? Deixa eu, o Misael vai subir ou vai ficar? Cadê? A Sofia, ei Sofia, tu vai subir ou tu vai ficar? Cadê o Pedrinho? Cadê o Adriel? Cadê a Catarina? Cadê o Miqueias? Cadê o Micaías? Cadê a Maria? Cadê essa irmã aqui? Eita! Cadê o Maico? Olha pro Maico e pergunta, e aí Maico? Tu vai ficar ou tu vai subir? Vai subir, né? Os obreiros que vão estar com a gente lá, servindo. Os obreiros vai ser culto todo dia, viu? Vai ser culto todo dia. De manhã, de tarde, de noite. Mesmo porque lá não vai ter separação de noite e dia, porque aqui o sol ilumina o dia e a lua ilumina a noite, mas lá vai ser dia o tempo todo, porque Deus será a aurora que iluminará e o Cordeiro será a lâmpada que clareará. Não haverá noite, não haverá dia, será uma coisa só. Vai ter praça, vai ter a árvore da vida, vai ter rua de ouro, os muros serão de jaspe, as portas serão de pérola, a cidade vai ser linda, vai ter fruto para comer, só que não é o fruto da ciência do bem e do mal não, vai ser o fruto da árvore da vida. Adora, adora. Tu ainda tem 10 segundos para adorar. Adora. Vai ensaiando aí, porque lá vai ser o dia todo e a noite toda. Ensaia, vai ensaiando,
Segura só um pouquinho aí. Daqui a pouco eu deixo tu adorar. Segura um pouquinho. Segura só mais um pouquinho aí que eu não posso deixar de fazer exposição do que está escrito no capítulo 5. No capítulo 5. Não posso deixar de fazer a exposição do que está. O capítulo 5 diz assim ainda: antes que essas visões acontecessem, o evangelista João, ele teve a visão do livro. Olha o que é que diz: antes dos selos serem abertos, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir nem olhar para ele, nem sequer olhar para o livro. E eu chorava muito, eu, João, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir e desatar os 7 selos. Dá uma glória para Jesus. Se alguém passar na porta e indagar por que esse povo está tão alegre, aí alguém vai dizer: eles estão alegres porque eles vão morar um dia com Jesus. E Jesus, por causa da sua fidelidade, vai poupar eles da grande tribulação. Vai poupar ele dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças da ira de Deus. Por isso que a alegria aqui é grande. Agora veja, no verso 5 diz: e disse-me um dos anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. E aqui eu quero frisar a palavra que venceu. Por quê? Porque ele foi o único que foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Mas por quê? Porque venceu. Ele não é qualquer um, ele venceu. Ele venceu o quê? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus e se fez como homem. E foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele foi moído, foi amassado, esbofeteado, triturado, injuriado, humilhado. Foi rasgado a sua pele, a sua carne, os seus nervos. Foi derramado o seu sangue. Ele foi humilhado em praça pública. Aquele que um dia tinha acreditado que ele era o Messias, já não acreditava mais. Aquele que acreditou quando ele viu ele fazer milagres que ele era o enviado restaurador prometido por Deus, ninguém acreditava mais. As pessoas agora achavam que tinha sido mera ilusão. A chegada do Salvador, a chegada do restaurador de Israel era ilusão. Olha ele lá passando.
Olha ele lá carregando a cruz. Olha ele lá transfigurado. Olha ele lá desconfigurado, desfigurado. Olha ele lá humilhado e sendo esbofeteado por homens. Mas não sabia aqueles que estavam ali chicoteando, zombando, porque tinha os que chicoteava e tinha os que zombava e ria, porque os soldados eles trituravam a carne de Jesus, mas a população, homens, mulheres, crianças, idosos, eles zombavam. Não era tu o Salvador? Cadê? Não é tu o rei dos judeus? Cadê? Não é tu o profetizado em Isaías? Cadê? E a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro, porque não deu sequer uma palavra. Ele poderia ter dado resposta e não deu. Ele poderia ter pedido ao Pai uma legião de anjos para o livrar, ele não pediu. Não que fosse saboroso o que ele estava passando, não que fosse prazeroso o que estava acontecendo com a sua carne, com a sua alma, com a sua dignidade. E nós vamos ver isso um pouco mais detalhado, rapidamente. No livro de Marcos, capítulo 14, a partir de 32. Marcos 14, a partir de 32. Onde descreve Jesus no local chamado Getsemane. E foram a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João. E começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, o achou dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar pelo menos por 1 hora? Vigiai e orai para que não entre em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhe: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E na ilha de Pátimos, quando o anjo falava com João, ele chorou muito, porque alguém disse que não havia ninguém nem na terra, nem acima da terra, nem debaixo da terra, que fosse digno de ler o livro, de desatar os seus 7 selos. Mas um dos anciões disse: eis aqui o Cordeiro, a raiz de Davi, que venceu para desatar os 7 selos. E aquele que venceu, a palavra está dizendo, venceu no passado, logo nos faz entender que se ele venceu, então houve uma batalha. Se ele venceu, houve uma luta. Se ele venceu, houve desafio. Se ele venceu, houve humilhação, houve perseguição. E tudo começou não no Gólgota, não na prisão, não no beijo de Judas, mas tudo começou no lugar chamado Getsemane. Eu vou já terminar. Tudo começou no lugar chamado Getsemane. Se você for pesquisar aí o que significa o original hebraico Getsemane, já o original grego, você vai entender, vai ver que significa
prensa, aquele que foi prensado e saiu azeite. Então, o significado de Getsemane é isso. Aquele que passou pela prensa. Getsemane não é... Getsemane está aqui, é uma condição médica. Então, Getsemane é aquele que passou... Significa prensa de azeite. Getsemane. Por quê? Porque Jesus ele foi moído, literalmente moído. No livro de Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Iniquidades que eu estava falando no começo, é a maldade enraizada. Pois bem, nós vemos aqui que ele foi moído. Onde é que ele foi moído? A começar no Getsemane. Por quê? Porque ele estava no local de preço. Porque Getsemane não representava necessariamente o início do sofrimento de Cristo, mas representava o vale da decisão. Porque era onde Jesus ele ia dizer para Deus se ele ia ou não ia. Porque Jesus ele não foi obrigado a morrer por nós. Jesus não foi obrigado. Jesus ele se disponibilizou. Mas ele se disponibilizou quando ainda ele era Deus. Ele era Deus, ele se disponibilizou. E agora ele se fez homem, com as suas limitações, com as suas dores, com as suas angústias. E agora, antes de ele ir para a crucificação, Deus Pai coloca ele no jardim Getsemane para saber se o Jesus homem também aceitava o desafio. Porque o Jesus Deus já tinha aceitado no céu antes de descer. Mas agora aprove o Pai saber se o Jesus humano, ele também toparia ir para a cruz por causa dos pecados da humanidade. E foi isso que Jesus foi fazer no Getsemane. Porque, pastor, onde é que está isso, pastor? Pastor, eu aprendi que, veja bem, que aqui diz, versículo 39 de Marcos: e foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Versículo 41, e voltou terceira vez e disse, dormi agora e descansai, basta a chegada a hora. Mas se você for ver aqui no Evangelho de Mateus, essa terceira vez, antes de ele dizer, dormi agora e descansai, porque já é chegada a hora, ele orou pela terceira vez. E qual era a oração de Jesus? 36. Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. A sorte da humanidade foi porque Jesus, quando ele falou a primeira parte da oração, afasta de mim este cálice. Quando ele disse isso, nós temos que ter graças a Deus, porque ele não colocou um ponto final, mas ele colocou uma vírgula. Porque se ele tivesse colocado, em vez da vírgula, tivesse colocado um ponto final, Pai, afasta de mim este cálice, ele não teria morrido na cruz e não haveria salvação. Mas em vez de colocar um ponto, ele colocou uma vírgula e disse, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Não seja, porém, a minha vontade, mas faças a tua vontade. E Jesus sofrendo no Getsemane, ele sofria tanto que ele suava gotículas de sangue. Ele orou pela segunda vez, Senhor, afasta de mim este cálice. Mas logo em seguida, ele continuava, mas não faça a minha vontade, faça conforme a tua vontade. E o sofrimento de Jesus aumentava cada vez mais, porque ele estava no lugar de prensa, Getsemane, fica no local localizado no Monte das Oliveiras, pé de azeitona. Jesus estava ali rodeado de árvores, de pés de azeitona. E ali no Getsemane, ele estava sendo espiritualmente, emocionalmente sendo pressionado, porque ele como profeta, ele sabia o que haveria de acontecer.
Ele, como profeta, certamente ele já tinha tido visões, revelações, sonhos a respeito das dores que estava prestes a acontecer, do sofrimento que estava prestes a vir, das suas pisaduras, do seu sofrimento, da humilhação, da sua carne rasgada pelos chicotes com ponta de ossos e com pedras que entravam na sua carne, rasgando a sua carne pelas costas. Ele já tinha visto certamente em revelação em algum momento a coroa de espinhos de aproximadamente 2 centímetros, 2 a 3 centímetros, que entrariam na sua fronte, na sua parte frontal da sua cabeça e na sua parte traseira, que iria perfurar os nervos trigêmeos que ficam aqui diante do nosso crânio, que traria traumas cranianos, traumas, dores insuportáveis. A ciência explica muito bem isso, e Jesus com certeza já deveria ter passado por uma simulação em revelação de tudo que estava prestes a acontecer, e cada minuto que passava, ele sabia que já estava próximo de Judas chegar, estava próximo de os sacerdotes chegar, estava próximo dos soldados romanos chegarem para prendê-lo, e depois que ele fosse preso não tinha mais volta. Depois que Deus permitisse dos homens colocarem as suas mãos dele, não teria mais como retroceder. E Jesus sabia que estava nos últimos minutos, no vale da decisão. Ele próprio decidiria se ele ia ou não passar pelo sofrimento por causa do pecado da humanidade. E quanto mais tempo passava, mais Jesus ele estava sofrendo emocionalmente, sua alma estava angustiada cada vez mais. E por isso que ele orou a primeira vez: Senhor, passa de mim este cálice. Mas eu acredito que ele respirou, se lembrou de você, se lembrou da igreja de Justiça, se lembrou da humanidade e disse: Senhor, porém, faz o seguinte, não faça a minha vontade, mas faz a tua. Mas o problema é que a angústia aumentou, o sangue misturado com suor nos seus poros aumentaram. E ele cansado, ele quer saber: eu vou desistir. Aí pela segunda vez ele: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Aí ele colocou, em vez de ele colocar um ponto, ele disse mais uma vez: Senhor, mas não faz a minha vontade, faz a tua. E eles começaram a orar de novo. Começaram enquanto Pedro, Tiago e João dormiam. Jesus estava ali sozinho orando. Porque a pior coisa que tem, é no momento da angústia, você não poder contar nem com as pessoas mais próximas. No momento de tristeza, você não contar nem com aqueles que você andava no dia a dia, que você comia, que você dormia, que você conversava por 3 anos. Eram os amigos mais próximos, era a família de Jesus, Pedro, Tiago e João. E a pior coisa que tem no momento de angústia, de extrema angústia, como Jesus estava, não poder contar nem com aqueles, porque enquanto Jesus dizia, ora, pelo menos 1 hora, quando Jesus se virava, eles estavam dormindo de novo. E a angústia de Jesus aumentava, e agora pela 3ª vez ele pensou: quer saber, eu não vou não. E ele voltou a orar e disse: Pai, passa de mim esse cálice. Cálice no Antigo Testamento significa o peso da mão de Deus, a ira de Deus por causa do pecado. Se você for atrás do original da palavra cálice no Antigo Testamento, você vai descobrir que cálice significa a ira de Deus por causa do pecado. E quando Jesus dizia: passa de mim esse cálice, ele estava dizendo: que não venha sobre mim a tua ira por causa do pecado de toda a humanidade, desde o tempo de Adão até os tempos do arrebatamento da igreja. Porque ele estava morrendo pelos pecados que já tinham cometido desde Adão e pelos pecados que iriam cometer até o dia da sua volta. Ele estava pagando o preço dos pecados desde Adão até os teus pecados, os nossos pecados. Quando ele dizia
passa de mim esse cálice. Mas quando ele disse a terceira vez, já estava fechando uma hora, já não tinha mais tempo. Judas, com os soldados romanos, já estavam a caminho, já estavam chegando no local que ele costumava orar, só Judas sabia. E Jesus não tinha mais tempo, os discípulos continuavam dormindo. E Jesus resolveu agora, pela terceira vez, eu vou orar. Pai, por favor, passa de mim este cálice. Acredito que nessa hora a visão se abriu. E Jesus começou a ver a humanidade, desde Adão, desde os patriarcas, desde Caim, desde dos conterrâneos de Noé, que não quiseram entrar na arca, por não acreditarem, até hoje. Abriu-se a visão e Jesus estava vendo todos sendo lançados no lago de fogo e de enxofre para toda a eternidade. Talvez Jesus teve uma visão do trono branco, que é o último julgamento, o juízo final, depois do Armagedon, depois dos 1000 anos, depois que o diabo, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo e de enxofre para viver atormentado por toda a eternidade. E depois que a besta, o falso profeta e o diabo foram lançados no lago de fogo e de enxofre, agora todos aqueles que estavam no Hades, desde Adão até aquele dia, uma multidão, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas agora sendo lançados juntamente com o diabo também no lago de fogo e de enxofre para viver atormentando, queimando no fogo para todo sempre. E quando Jesus, eu estou conjecturando, quando Jesus teve esta visão, ele, em vez de colocar um ponto, se ele colocou um ponto, ele apagou o ponto. Quando ele disse, Pai, passa de mim esse cálice, e agora ele coloca uma vírgula e disse pela terceira vez, mas não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. E depois que ele disse pela terceira vez, não faça a minha vontade, mas a tua, o versículo 43 vai dizer o que foi que aconteceu. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão com espadas e com varapaus. Depois que Jesus disse pela terceira vez, não faz a minha vontade, faz a tua. Jesus ainda falando, chegou Judas e uma multidão de soldados com espadas para prender Jesus. Ele foi preso, ele foi julgado, foi condenado, foi colocado coroa de espinho, foi chicoteado até arrancar a cato da carne, foi zombado, foi despido, foi humilhado, envergonhado, carregou uma cruz, foi até o Gólgota, estava entre eles 2 ladrões, uma à direita e outra à esquerda. Ele foi posto entre os bandidos, porque para ele Jesus não valia mais do que aqueles 2 bandidos. Jesus não era mais importante do que aqueles 2 bandidos para os homens daquele tempo que crucificaram Jesus. E agora Jesus, ele passa por todo o sofrimento na cruz, sem dar uma resposta, aguentando, até o momento que ele diz, Pai, a ti entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que Jesus suspirou e morreu. Ele suspirou e morreu por causa de um detalhe, só por causa de uma vírgula. Quando ele disse, passa de mim este cálice. Mas ele colocou uma vírgula e disse, não faz a minha vontade, faz a tua. Por causa dessa vírgula, ele passou por todo o processo.
Ele começou a sofrer na cruz às 9 da manhã. E às 3 horas da tarde ele suspirou e faleceu. O sofrimento de Jesus foi tão grande que as pessoas que naquele tempo eram crucificadas, elas costumavam demorar mais ou menos 48 horas para morrerem. Mas Jesus, ele morreu em poucas horas. De 9 da manhã começou o sofrimento. A meio-dia ele foi colocado na cruz. E às 3 horas da tarde ele morreu. Então de meio-dia às 3 da tarde, 3 horas. O sofrimento começou às 9 da manhã, que ele foi chicoteado. Saltaram o Barrabás e crucificaram Jesus às 9 da manhã. 9 horas da manhã foi o momento que disseram: solta Barrabás e crucifica Jesus. E imediatamente ele foi chicoteado. A meio-dia ele foi posto na cruz. Às 3 horas da tarde ele disse: Pai, por que me desamparaste? O sofrimento de Jesus estava tão grande que ele já estava tendo crise de identidade. Porque ele mesmo disse, ele estava delirando. Ele mesmo disse: Pai, faz a tua vontade. Mas no momento que ele viu, no momento que ele estava sentindo, depois que ele sentiu tudo que estava sentindo desde as 9 da manhã, ele disse: Pai, por que me desamparaste? Suspirou e morreu. Talvez se a humanidade não tivesse pecado tanto, talvez ele não tivesse levado tanta chicotada, tantas bufeteadas, talvez não fosse necessário ele derramar tanto sangue. Se a humanidade não tivesse errado tanto, se a humanidade não tivesse sido tão homicida, se a humanidade não tivesse mentido tanto, se a humanidade não tivesse enganado tanto, se a humanidade não tivesse sido tão rebelde, se a humanidade não tivesse transgredido tanto, talvez não tinha necessidade de Jesus sofrer tanto pela salvação e pela remissão dos nossos pecados. Mas o grau do seu sofrimento, ele é diretamente proporcional à intensidade dos nossos pecados. Ele teve que acontecer tudo que aconteceu. Ele teve que levar todas as chicotadas que ele levou. Ele teve que receber a coroa de espinho da forma que ele recebeu. Ele teve que ser humilhado da forma que ele foi, para poder completar o cálice que ele falou: Pai, passa de mim esse cálice, este cálice. E ele teve que passar por tudo até completar o cálice da ira de Deus sobre ele por causa dos nossos pecados. E aproximadamente alguns anos depois, João, na ilha de Pátimos, ele tinha uma visão e um dos anciãos diziam para ele: não tem ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que é digno de ler o livro, nem desatar os 7 selos. E João chorava porque o anjo dizia isso. Mas veio outro ancião e disse: eis aqui o Cordeiro, a raiz de Davi, porque ele venceu, ele venceu, ele venceu. Ele venceu. O processo da vitória foi esse. O processo da vitória começou no vale da decisão do Getsemane. No Getsemane ele decidiu por mim e você. No Getsemane ele abriu mão dele mesmo. No Getsemane ele não poupou a sua própria carne. No Getsemane ele não se poupou do próprio sofrimento, mas ele escolheu por ti. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: ele não se poupou-se a si mesmo e escolheu a ti. Ele escolheu a ti. Ele não se poupou para te poupar, diz. Ele não se poupou para te poupar.
Que Deus é esse? Porque pode até ser que tem alguém que vem entregar a si mesmo por um amigo, por um filho, mas entregar a si mesmo pelos inimigos. Que Deus é esse? Porque a Bíblia diz que ele, no próprio livro de Apocalipse, que ele se entregou até mesmo por aqueles que os traspassaram. Enquanto ele estava agonizando em dores, ele disse: Pai, eles não escuta, porque eles não sabem o que dizem. Que amor é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse a qual nós servimos? Que Deus é esse a que nós estamos adorando? Que Deus é esse que tem nos guardado? Que Deus é esse que está preparando uma cidade para nós? Que Deus é esse? Porque ele disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei porque eu vos preparei casa. Eu vou lá e vos preparar a morada, mas eu voltarei para buscar a minha noiva. Eu voltarei para buscar porque ele é digno. Ele foi digno de ler o livro, de desatar os selos que havia no livro. Graças a Deus. Será que dá para adorar esse Deus pelo menos por um minuto? Será que dá para adorar esse Deus pelo menos por um minuto? Será que dá para glorificar esse Deus? Será que dá para se render a esse Deus? Será que dá para se prostrar a esse Deus? Será que dá para servir? Será que dá para servir a um Deus como esse? Será que dá para ser fiel a um Deus tão fiel como este?